Eu gostaria de convidá-los nesse momento a abrir as suas Bíblias no Salmo 108. Salmo 108. Texto, eu confesso para os irmãos que eu gosto muito do livro dos Salmos. A gente tem salmos que são lamentos, de momentos ali de dificuldade, de tribulação, em que o povo de Deus levanta o lamento ao Senhor. A gente tem salmos de louvores, a gente tem salmos de sabedoria, e nessa multidão, maneira de falar, nessa multidão é de gente, mas nessa grande quantidade de salmos que a gente tem, a gente pode obter muitas coisas preciosas sobre o Senhor, dos atributos de Deus, sobre conhecendo quem é o nosso Senhor. E a gente também pode extrair questões preciosas sobre o povo de Deus. Aí a gente vê algumas orações nesse sentido, a gente vê algumas questões muito colocadas do povo de Deus diante do Senhor. E esse salmo de Davi, particularmente, é um salmo onde Davi vai entoar louvores ao Senhor, vai exaltar o nosso Senhor. E é interessante que, inclusive, os mais antigos, os crentes mais antigos, não os mais antigos de idade, eles provavelmente conhecem esse salmo como um cântico, salvo engano, dos vencedores por Cristo. Acho que início da década de 90, que eu perguntei ao pessoal que estava cantando no louvor aqui, Janete e Hélio não conheciam não o cântico. Mas ele começa falando exatamente o seguinte: firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. É interessante que Davi ele vai começar esse salmo primeiro falando da firmeza do seu coração. E é curioso como ao longo da nossa caminhada de vida a gente pode ter alguns momentos de vacilo, digamos assim, oscilando, o contrário aqui da ausência de firmeza. Então existem momentos na vida da gente em que a gente está crescendo espiritualmente, que a gente está se fortalecendo na nossa vida de santidade. Existem momentos que a gente está ali na palavra, com a vida piedosa, com a vida de temor ao Senhor. E existem outros momentos que a gente parece que vacila um pouco na fé. Que a gente fraqueja, que a gente peca, que a gente cai. E Davi vai começar esse salmo justamente falando da firmeza do coração, ó Deus. Agradecendo ao Senhor, louvando o seu nome, falando da firmeza que está o coração. E um primeiro ensinamento aqui que a gente pode extrair desse texto é o desafio da gente procurar estar sempre firme no Senhor. Sabe? Às vezes a nossa firmeza, a nossa solidez, a nossa segurança, ela pode estar atrelada a coisas que não são o Senhor, e aí a gente vai vacilar, e aí a gente vai ficar ansioso, e aí a gente vai ficar temeroso. E é muito importante que a nossa firmeza, que a nossa estabilidade, que a nossa segurança, que o nosso alicerce esteja de fato no Senhor. Isso me faz lembrar daquela parábola que Jesus conta, daquela história sobre o homem que edificou a casa sobre a areia e que edificou a casa sobre a rocha. Quando a gente não está afirmado na rocha, quando a gente não está firme no Senhor, a gente vai cair, a gente vai fraquejar. Por outro lado, a gente precisa então se firmar no Senhor, para que a gente possa estar firme diante das circunstâncias. E aí ele começa a louvar o Senhor. Diz, olha, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. E isso é algo também muito precioso, porque às vezes a gente corre o risco de fazer do nosso momento de louvor dentro da igreja, ou do momento nosso de louvor em casa, de um momento como se a gente estivesse cantando uma música, sei lá, da MPB, simplesmente cantando, porque eu gosto de cantar, eu amo cantar, eu gosto muito de cantar. Então, por mim, inclusive eu tenho um problema, que quando eu escuto uma palavra, às vezes me vem uma música na cabeça. Eu acho que se eu fosse para aquelas competições de antigamente, era Silvio Santos, que era Qual é a Música, que a pessoa tinha que adivinhar, eu acho que eu ia me dar bem num negócio daquele, porque às vezes a pessoa fala uma palavra, e às vezes me vem uma música na cabeça de 20 anos atrás. Então eu gosto muito de cantar. Mas o cantar louvores ao Senhor, ele não pode ser simplesmente fruto do gostar de cantar. Ele precisa ser fruto de um coração firme no Senhor, que deseja de fato exaltar o nome do Senhor. Louvar o Senhor de todo o coração. Louvar o Senhor de toda a minha alma. Não é simplesmente um ato de cantar uma música, mas muito mais do que isso. Lembrar de que quando nós nos congregamos aqui,
quando nós colocamos um cântico dentro da nossa casa, que nós não estamos simplesmente cantando uma música, mas que aquilo possa ser fruto dos lábios, do nosso profundo desejo de querer, de fato, exaltar o nome do Senhor, de louvar o Senhor de toda a nossa alma, do íntimo do nosso coração. É por isso que é muito precioso que quando a gente está num momento de culto, por exemplo, ao Senhor, a gente possa estar, de fato, com o nosso coração voltado para o Senhor naquele momento. Às vezes, se você, por exemplo, eu estava falando aqui no culto de consagração do do pastor Marcelo, né, que o pastor tem um problema que quando ele está, ou um seminarista, que às vezes ele está visitando uma igreja, ou está ouvindo um sermão, e às vezes ele está fazendo análise técnica do sermão. O músico, por outro lado, ele pode correr o risco, vamos supor que o Rodrigo está aqui, sentado, e hoje quem estava na bateria era algum dos outros bateristas da igreja, de repente fica pensando, rapaz, essa batida aí ele foi errado e tudo mais. E aí, se ligando no aspecto técnico da música. Janete ali, de repente, houve desentoou ali aquele irmãozinho que estava cantando ali hoje, porque o ouvido mais atento. E a gente não tem que estar preocupado sobre o nosso gosto musical ou sobre qualquer outra coisa na hora que a gente está na casa do Senhor louvando o nosso Deus. A gente tem que estar com foco no Senhor, louvando o Senhor de todo o coração. Eu não gosto muito desse ritmo, eu não gosto muito dessa batida, eu não gosto muito daquilo, não. Estamos juntos para louvar o Senhor de toda a nossa alma. E é interessante que ele vai dizer o seguinte, olha, despertai, versículo 2, saltério e harpa, quero acordar a alva. E é engraçado o sentido disso daqui, é como se ele tivesse de fato assim, tipo, passou a noite, ele viu o dia amanhecendo louvando o Senhor. É como se fosse assim, sabe, a alegria de louvar o Senhor, a alegria de exaltar o nosso bondoso Deus é tão grande que ele quer dizer, olha, acorda, saltério e harpa, porque eu quero acordar a alva, eu quero começar o dia louvando o nosso Senhor. E isso dá uma ideia não apenas de que, quer dizer que acordar de manhã, antes do sol nascer louvando o Senhor, é mais importante do que dormir à noite louvando o Senhor. Não, é a ideia de que, tipo, eu já quero começar o meu dia, antes do romper o sol, antes do nascer do sol, eu já quero começar louvando o Senhor, porque eu tenho prazer de louvar o Senhor, porque eu amo exaltar o nome do meu poderoso Deus. E é nesse sentido que ele fala, quero acordar a alva. Não é que ele vai acordar o sol ou qualquer coisa nessa natureza, mas eu já quero começar meu dia louvando o Senhor. De fato, fruto do prazer de louvar o nosso bondoso Deus, não apenas como se estivesse simplesmente cantando uma música. E aí ele diz o seguinte, no versículo 3, rendente-ei graças entre os povos ao Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações. E isso daqui, meus irmãos, está ligado primeiro ao meu coração está firme no Senhor. Eu vou entoar louvores ao meu Deus de toda a minha alma. Eu quero romper o nascer do dia, iniciar já o meu dia entoando e louvando o nome do Senhor. Mas essa ideia aqui do versículo 3, ela passa pela ideia também de compartilhar, do louvar ao Senhor diante daqueles que não conhecem o nosso Senhor. Dá a ideia do testemunhar diante das outras nações, porque a gente precisa lembrar que quando a gente fala sobre entre outros povos aqui, entre as nações, nós estamos falando aqui no contexto do Antigo Testamento de nações e povos que não conheciam o Senhor. Então, a ideia de não simplesmente louvar o Senhor aqui no meio da congregação, a gente está aqui junto com os nossos irmãos louvando o Senhor, eu estou lá junto na minha casa, junto com minha família, que são pessoas tementes a Deus, e a gente está junto louvando o Senhor, mas também de exaltar e louvar o nome do Senhor diante daqueles que não conhecem. E esse louvor aqui, ele pode ser tanto cantado, mas a ideia do louvor é principalmente a ideia de exaltar o Senhor com os nossos lábios. Isso não precisa ser cantado. Isso pode ser num fato, por exemplo, testemunhando e exaltando o poder do Senhor. Um salmo como esse é um hino de louvor ao nosso Senhor. Louvando o Senhor, lendo a sua palavra, exaltando o Senhor com os nossos lábios diante daqueles que estão à nossa volta. E ele vai dizer por que ele louva o Senhor, por que ele quer exaltar o nosso Senhor. E ele diz assim, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. A gente precisa sempre lembrar que o nosso Deus é um Deus misericordioso. A própria história da salvação é fruto da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Às vezes as pessoas têm uma ideia equivocada sobre o Senhor, e às vezes elas entendem a ideia do julgamento divino como fruto como se Deus não fosse, contrapondo, né, alguns teólogos liberais, na ideia de contrapor como se o Deus justo não pode ser o Deus amoroso. Mas o nosso Deus amoroso, ele é justo. E ele é tão amoroso
que nenhum de nós mereceria desfrutar da graça do Senhor derramada sobre as nossas vidas. Nenhum de nós mereceria, por causa do fruto do amor de Cristo, do amor de Deus manifesto em Cristo Jesus, ir para o céu. Mas o nosso Deus é misericordioso, o nosso Deus é bondoso, a sua graça é derramada sobre nós, e em Cristo Jesus nós temos vida eterna e abundante. Se isso não for amor, eu não sei o que é amor. Nós somos salvos por fruto da misericórdia do Senhor, por causa da sua graça. O problema é quando as pessoas têm uma visão distorcida de si, e às vezes começam a achar que, eu sou bom, então eu mereço ir para o céu. E aquela pessoa era boa e morreu, não merecia ter ido para o inferno só porque não conhecia Cristo. É o contrário. Todos nós somos pecadores. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas por causa do seu imenso amor, por causa da sua misericórdia, por causa da sua fidelidade, por causa do seu amor manifesto especialmente na cruz do Calvário, nós podemos então ter a convicção, a certeza, que em Cristo Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados. Por causa disso, que a gente possa de fato cantar louvores ao Senhor, estar com o nosso coração firme, porque as circunstâncias da vida elas podem mudar, mas a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, o amor do Senhor manifesta na cruz, a sua graça, a sua fidelidade. Então eu posso voltar para o início do Salmo e dizer, eu posso dizer que o meu coração está firme, não porque eu estou tudo bem com a minha vida, mas por causa da misericórdia do Senhor, por causa da sua fidelidade. E que a gente possa, como termina aqui o texto sagrado, nesse texto, dizendo, a parte que a gente vai ler, ser exaltado, ó Deus, acima dos céus e em toda a terra esplenda a tua glória. Que nós possamos, de fato, exaltar o nome do Senhor por toda a nossa vida, porque Ele é fiel, porque Ele é misericordioso, porque nós temos a plena convicção do amor do Senhor derramado sobre a vida de cada um de nós, que a gente possa exaltar do mais profundo do nosso coração e que nosso coração esteja firme pelo simples, abre aspas, fato de saber que a misericórdia do Senhor é derramada sobre nós, especialmente por causa do sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz. Que nós possamos, então, com o coração firmes no Senhor, cantar louvores ao nosso bondoso Deus, e render graças ao Senhor entre os povos, e exaltar a fidelidade e a misericórdia do Senhor, exaltar o nome do Senhor, em toda a terra possa de fato ser proclamado o nome do Senhor. Que nosso bondoso Deus nos abençoe e nos dê um coração agradecido, um coração firme no Senhor, um coração cada vez mais desejoso de exaltar e cantar louvores ao nosso Senhor.